Olá, seja muito bem-vindo ao canal. Hoje nós vamos falar um pouco sobre application. Também vou mostrar como é que funciona o Observer, né? Mas a ideia ali é abordar um pouquinho mais sobre application, visto que não falamos nos vídeos anteriores sobre esse tema ainda, tá? Apenas mostramos ali, né, a funcionalidade. Mas hoje vamos abordar um pouco mais detalhadamente ali os applications, tá bom? E como é que a gente vai observar isso de uma maneira mais interessante, tá? Então eu vou criar aqui um projeto, né? Vou fazer do zero para a gente ver nesse fluxo, e a gente já aprendeu tudo isso, então para você já vai ser bem mais familiar agora, né? Todo esse processo de construção aqui de projeto, tá? Então eu vou criar um novo projeto. Lembrando que eu estou criando um novo projeto, mas não necessariamente ele é considerado uma application propriamente dito ali dentro do Elixir, né? A gente tem que fazer algumas configurações a mais, criar alguns componentes ali para que, na verdade, criar um módulo específico para que se transforme realmente em application, tá? Mas vou criar aqui o meu Elixir 30, porque esse aqui é o vídeo 30 do canal de Aprendendo Elixir, tá? Elixir 30. Beleza? E aí, a primeira coisa que eu vou criar antes de propriamente dito entrar em application é criar duas entidades aqui, né? Um GenServer que é o ator e um supervisor ali do ator, tá? Chama aqui de ator, é X, e facilmente aqui a gente constrói um GenServer, porque a gente já sabe que é só colocar use GenServer e definir ali a função básica, né? Que é o definite. Eu não vou colocar nada, aliás, eu vou colocar um ok aqui, ok, new, o estado vai ser new, certo? E um def start link aqui, que é o nosso inicializador, e eu não vou importar também com conteúdo inicial. E aí é um GenServer, é start link, a gente já viu isso. Aqui eu coloco o estado. Lembrando só um detalhe, esse aqui é o argumento que vai entrar aqui dentro, tá? Então o definite é minha função de callback aqui do GenServer. O start link é a função padronizada dentro do GenServer, padronizada para inicializar os GenServer. Mas eu posso mudar porque é minha chamada API pública ali, né? E o name, só para figurar aqui. Beleza, pronto, isso aqui é o meu GenServer definido. Eu não estou gerenciando nenhum tipo de estado, né? O meu estado está nulo, eu não estou fazendo mais nada, eu só estou inicializando ele, que é o que a gente importa nesse momento. Eu vou criar aqui também um supervisor, só que eu vou chamar aqui de Elixir 30. Aliás, vou colocar numa pasta, tá? Só para ficar organizado. Elixir 30 e supervisor def mod. E aí, como tá na pasta, né? Claro, isso aqui apenas é lógico, tá? Uma nomeação lógica. Não importa se está dentro da pasta ou está fora da pasta. Isso aqui nunca vai fazer referência direta à pasta. Ou seja, eu criei a pasta para organizar meus arquivos e o nome do módulo aqui é realmente o que importa, e ele não independe, ele independe de estar numa pasta ou não. Tá? X30 supervisor. Detalhezinhos que às vezes passam despercebido, né? Conceitos simples. E eu vou definir um supervisor. Mesma coisa, é um GenServer, né? Padrão, então é a mesma coisa. Que eu vou importar também. E a diferença aqui do supervisor para um GenServer mesmo é que ele tem children's. Supervisor. Strategy. Name.
Beleza. Ok, então agora tem dois, tem o supervisor e tem o ator, tá? Então deixa eu recompilar aqui, nem inicializei, né? x-s mix. Tá, isso aqui não é legal. Sempre aparece no VS Code. Beleza? Então vamos inicializar o supervisor, como a gente já conhece. Antes de inicializar o supervisor, eu quero apresentar e mostrei um pouco nos vídeos anteriores o Observer Start. O que o Observer faz? Ele me dá todo um painel gerencial aqui do meu IX que está rodando atualmente, né? Daí eu consigo ver as applications, né? Não tem nenhuma application com Elixir 30, porque a gente realmente não criou uma application. Isso aqui é um projeto independente, vamos dizer assim, não tem application ainda definida aqui, aí ele não reconhece como application. Ele acaba rodando de maneira independente os processos, né? No caso eu não rodei nenhum processo ainda fora o próprio X, né? O próprio X é o processo, eu não rodei nada aqui fora ele. Então vou inicializar aqui o meu supervisor Elixir 30 supervisor start link e eu botei aqui para ter um argumento, né, que não me importa, tá aqui, pronto, inicializei o meu supervisor e vamos ver o que é que acontece aqui, onde é que está esse supervisor. Ele vai aparecer como Elixir 30 supervisor aqui, o que está acontecendo, certo? Elixir 30 supervisor é o que eu inicializei agora, só que ele não está, né, diretamente associado a nenhuma application, então ele inicializa como um processo independente aqui rodando sobre o meu IX, tá? E aí ele inicializou o supervisor e o supervisor inicializou o meu ator, certo? Sei que a letra está pequena, mas não tem como aumentar. Ele inicializou o meu ator, que tem estado new. Estado vazio, está rodando e tem informações aqui sobre o meu ator, do que está acontecendo com ele. Então, o que aconteceu? O supervisor inicializou o ator. Beleza, então a gente viu aqui que, ok, a gente inicializa o nosso serviço e eles estão aqui, só que a gente não tem applications ali. E não necessariamente organiza apenas, né? Mas ele encapsula todos os nossos processos dentro desse application. Então a gente vai criar aqui uma application que vai trabalhar dessa forma. Obviamente a gente vai ter que sair aqui do IX. Eu vou até fechar logo e a gente vai ter que sair para poder inicializar com o application. Então, para criar um application ele é realmente semelhante ali ao GenServer, ao Supervisor, porque na realidade ele é tudo um GenServer, né? Usa a mesma tecnologia GenServer por baixo dos panos, a mesma estrutura GenServer por baixo dos panos. Então, basicamente, a gente vai criar aqui uma application. Eu vou criar aqui dentro da pasta Elixir 30 para manter a estrutura que eu vou definir aqui no módulo, tá? Elixir 30 application use application. A única diferença aqui, né, é que o def start, que agora é start, né, ele é realmente o callback. Então esse callback aqui, se a gente for lá no, eu vou deixar o link da documentação do Elixir lá sobre applications, tá? Mas é só entrar na documentação do Elixir, você vai ver que tem alguns callbacks lá. Então o def start é um callback que ele tem o start type aqui, que a gente vai chamar só de type, underline type, porque a gente não vai utilizar agora, e os args aqui. Basicamente esse type do start type a gente vai utilizar quando estiver trabalhando com distribuição, mas isso a nível realmente de aplicação, né? Distribuição a nível de aplicação, a nível de bin, né? Ou seja, eu consigo definir isso independente do Docker, tá? Porque a gente utilizou ali exemplos com Docker, né? Que é o exemplo que a gente usa Kubernetes e tal, e a gente consegue trabalhar com distribuição nativamente ali com Elixir. A gente não falou sobre isso, né? A gente tentou trazer um pouco mais os conceitos mais aplicados ao Docker, né? Ao Kubernetes ali, que na verdade roda um container, né? Então, mas
O Elixir nativamente ele trabalha com distribuição de maneira nativa. Se você for utilizar o Elixir sem rodar o Docker ou Kubernetes ou alguma coisa assim, aí a gente vai trabalhar dessa forma de distribuição, e nos types aparecem algumas opções, né? Algumas informações na realidade do tipo de inicialização dessa application, né? Por exemplo, no type eu posso ter o normal, né? Eu posso ter o takeover node, eu posso ter o failover node. São esses três comportamentos aqui de uma aplicação, né? E aí essas duas aqui elas vão funcionar para aplicações distribuídas, nativamente distribuídas, tá? Acho que fica melhor de entender. Nativamente distribuídas é quando eu não preciso utilizar ali Docker, nem Kubernetes, nem nada, e essa distribuição ela fica por conta da BIM, né? Das configurações da BIM diretamente e tal. E a gente consegue fazer isso. Mas, em síntese, a nossa aplicação ela vai sempre ser normal. Por isso que é comentado, né? Por padrão, isso aqui, comentado não, né? É realmente ignorado. Isso aqui, se você for olhar em aplicações Phoenix e tal, isso aqui vai ser ignorado porque acaba não sendo utilizado na prática hoje em dia, né? Nos dias atuais. Os argumentos são argumentos de entrada quando inicializa uma aplicação. Mas, basicamente, uma aplicação ela tem este callback, que é o de start, quando eu inicializo a aplicação, e tem o callback de stop quando eu encerro uma aplicação. Obviamente, vamos nos voltar mentalmente para aquele cenário ali de application no Erlang, década de 90, onde você não ouvia falar de Kubernetes, de essas facilidades de criar aplicações distribuídas, né? De failover, de regras de load balance de uma maneira mais transparente assim, né? Então, naquela época, isso aqui, né, esses comportamentos de application, elas realmente foi um grande diferencial aí para a área de comunicação, né? Então, mas basicamente o que a gente vai ver é que uma application ele vai encapsular um conjunto de processos ali. Então, basicamente esse vai ser o comportamento que a gente vai utilizar de application. Obviamente a gente pode utilizar muito mais, ele tem muito mais coisas, ele foi feito para muito mais coisas, né, para gerenciar aplicações distribuídas principalmente. E pensando que, e aí vem a questão do stop, pensando que eu consigo inicializar uma aplicação dentro da minha própria aplicação, e isso é totalmente possível e factível, né? E aí quando eu paro a minha aplicação, ele chama esse callback de stop e executa ações. Por isso que esse callback ele existe, né? Então isso aqui é quando inicializa a aplicação, vai ser executado quando inicializa a minha aplicação. Isso aqui vai ser executado quando eu termino a minha aplicação, né? Detalhe importante, né? Imagine que sua aplicação está sendo encerrada e aí você quer salvar, enviar por e-mail, fazer algum tipo de ação quando ela foi encerrada, né? Então esse callback é interessante por isso, né? Porque toda aplicação que ela é encerrada, ela passa por um processo de encerramento, né? Esse processo de encerramento envolve chamar o stop, a não ser que acabe a energia e o computador pare ali, aí você não tem os processos, você não vai ter esses processos acontecendo de maneira correta, né? Mas obviamente foi um sinistro, né? Então, inicializou e fechou e terminou a minha aplicação, eu tenho um callback para fazer comportamentos ali que eu quiser, né? Ações que eu quiser. Vou ficar com start, e o que vai acontecer no start? Eu vou inicializar o meu supervisor. Lembra que eu estou sempre inicializando, quando eu rodo EX, tenho que inicializar meu supervisor. Dessa vez, quem vai inicializar o meu supervisor vai ser o start da minha application, que vai ser, então, inicializar aqui o supervisor, start links. E agora eu preciso definir a minha application, né? Para ela ser reconhecida como uma aplicação do meu mix aqui, config, né? Então eu venho em application, extra applications, eu venho em mod e coloco aqui a minha aplicação e os argumentos de entrada, os argumentos de inicialização que eu quiser aqui. E esses argumentos vão ser exatamente estes argumentos, tá? Então, basicamente isso. Vamos inicializar nossa aplicação. Aplicação inicializada, vamos dar um observer aqui. O que aconteceu?
Application Elixir 30. Então minha aplicação já está inicializada. Então ela inicializou. E aí inicializou com ela aqui o supervisor. E inicializou que, por conseguinte, inicializou o Elixir ator. Certo? Então percebam que já consigo fazer essa varredura aqui minha application, e aí fica muito mais simples do que eu buscar aqui. E ele vai estar aqui, porque aqui é a lista de processos todos, né? Então ele vai continuar estando aqui. Vamos ver qual é o PID dele aqui. Então, geralmente é os últimos PIDs, né? Vamos ver. Elixir 30 Supervisor 166 e Elixir 167 é o Elixir ator, tá? Então a gente tem aqui também, porque são listas de processos atuais, e aqui a nossa application a gente consegue gerenciar de uma maneira mais interessante. Então ele encapsulou ali os nossos processos dentro da application. Em resumo, isso é application, tá? Encapsula os processos e você consegue trabalhar com distribuição utilizando as configurações ali para applications. Beleza? Mais um detalhe aqui sobre a application é as definições de env, né? Informações de ambiente, né? Então eu consigo fazer isso aqui no meu mix. Ó, eu quero definir aqui informações de ambiente, então eu venho no próprio mix e consigo definir aqui embaixo, ó, env. É uma forma, tá? Existem várias. Pelo menos duas várias, né? Já. Então chave e aqui eu boto o valor. Então, minha env eu defini aqui, eu vou já sair, né? Vou entrar de novo, dar um clear aqui. E como é que eu acesso essa env que está aqui? Simplesmente, o nome da minha application é Elixir 30, né? Então eu uso o nome do módulo application, get env. O nome da minha application é Elixir 30 e o nome da minha env que eu quero é chave, um átomo. E aí eu tenho em todo lugar da minha aplicação acesso à minha env. Também existe uma outra forma de definir uma env sem ser por aqui. Eu criando uma pasta aqui, né, em Elixir 30, chamada config e config exs, tá? E aí eu uso o mix config. Isso aqui para liberar para mim algumas macros específicas lá no mix config, que por exemplo esse config aqui, que é uma macro, e aí eu defino aqui a minha application, configuração para qual application? Para Elixir 30. E qual é a chave que eu vou definir? Vai ser chave 2. Chave 2, qual o valor? Valor 2. Então uma vez que eu defino aqui, eu vou ter que sair e entrar aqui para ele as minhas configurações. Então application, né? Eu quero pegar a env, né? Então é get env e Elixir 30 é a minha application. E qual é a minha chave? A chave 2. Então eu já peguei daqui, assim como eu consigo pegar daquela minha outra definição dentro do mix, tá? Do mix.exs. Tá bom? Então, basicamente, eu tenho acesso às minhas envs, né? Aqui, através desse arquivo, e eu tenho a minha definição de aplicação aqui, certo? Então, basicamente é isso sobre application. E só um detalhe interessante é que a gente não precisa ter que criar toda vez essa estrutura, né? Todo esse trabalho para criar essa estrutura, porque o mix, o mix new, ele já traz uma opção para criar o meu projeto já com application e supervisor, né? Então como é que funciona isso? É mix new, eu já fiz em alguns vídeos anteriores, mas é mix new Elixir 30, eu vou chamar de Elixir 30 sup, tá? E aí a diferença de criar um projeto sem application e com application é eu colocar traço sup. E o que ele vai fazer? Ele vai criar o meu Elixir 30 sup dentro da pasta Elixir 30. Interessante. Vou botar aqui fora só para ficar mais didático. Pronto, Elixir 30 sup. E aí ele já criou a minha pasta Elixir 30 sup e application. Ele criou o meu application aqui, tá?
Então ele já criou o start, inclusive tem comentários, né? E no Mix, se a gente for olhar, ele já criou o nosso mod aqui. Então se eu quero colocar uma env, é só para uma questão de praticidade, eu crio aqui uma parte chamada config. E aqui dentro de config eu coloco aquela mesma configuração que eu fiz lá, que na verdade é um use mix.config, e aí eu coloco a configuração lá dentro. Então basicamente é isso, né? Espero que esse vídeo tenha sido útil para você, né? Curta esse vídeo, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo. Se tiver alguma dúvida, deixe nos comentários, eu vou estar sempre respondendo ali, procurando responder o mais rápido possível. E até o próximo vídeo.